Amém? Vamos estudar a palavra. Eu espero que isso nunca venha acontecer. Não venha acontecer, não venha ser necessário acontecer, né? Porque se isso acontecer é porque eu estou mal. Então, nessa área aí eu quero estar mal. Eu acho que se um dia tiver que acontecer isso, que seja por causa de doença, né? Por causa de eu não poder mais ministrar, amém? Mas fora isso, não. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus, abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mateus, mãe Irene, procurando, amém? Quase achando? Mateus 25, achou, tá vendo? Bom, nós vamos ler a partir do versículo 14, irmãos. Nós já estudamos esse texto, vamos estudar de novo. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, seu senhor, disse-lhe: mal e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Santo Deus, fala o nosso coração, Pai querido, derrama da tua unção, do teu poder, da tua autoridade, ajuda-nos, ó Deus, a estudarmos e aprendermos a tua palavra, nos alimentarmos da tua palavra, Pai. Desde já eu quero entregar a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos observam que essa parábola do talento está numa sequência de parábola, né, do qual
Deus vem mostrando a que o reino dos céus é semelhante. Amém? Então ele usou aqui várias figuras, né? Ele usou aqui a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, e também usou essa parábola dos talentos para exemplificar como é que funciona o reino de Deus. O reino de Deus não é do jeito que nós queremos, irmãos. Não é do jeito que nós queremos. Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus bondoso. Eu sempre deixo claro para os irmãos que para nós é um privilégio, irmãos, essa coisa de Deus ser bom, porque se já pensou se Deus fosse mal, se Deus fosse ruim, se a índole de Deus não fosse boa, não fosse amor, fosse mal, o que nós poderíamos fazer, irmãos? Quem poderia fazer alguma coisa? E a gente vê, né, que mediante a essa situação, a gente vê aí, por exemplo, a igreja sendo afrontada, a igreja sendo escarnecida, não é verdade? Afrontando os utensílios da igreja, até o dia que a paciência de Deus, não a paciência de Deus, mas os termos que ele tem, né? Ele coloca termos em tudo, ele fala assim, bom, até aqui eu vou segurar, se passar daqui não vai ter jeito, amém? Então Deus coloca os termos, até um dia que acontece, lembra? Pegaram as coisas de Jerusalém, levaram Nabucodonosor, depois o filho de Nabucodonosor foi fazer uma festa, foi lá e pegou os utensílios do templo para fazer bebedice, para fazer participar da festa, para se gabar de estar usando os utensílios do Deus de Israel. E aí uma mão, meu irmão, apareceu na parede escrevendo, um dedo, né? Apareceu escrevendo na parede, ele ficou louco. Que dedo é esse? Ficou doido, né? Porque chegou o termo, chegou o limite, amém? E o mesmo acontece, nós vimos aí, ó, as pessoas escarnecendo de Deus no carnaval, né, falando, invadindo igreja. As pessoas foram lá, tem um camarada que invadiu uma igreja lá em Curitiba, mas eles não invadem outras religiões mais sérias. E a igreja prega o amor. Eles falam que a igreja está pregando ódio, porque nós pregamos que a palavra de Deus é contra o pecado, não é verdade? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele é santo. Ele não se compactua com o mal, ele não se compactua com o pecado, ele não se mistura, não se suja com o pecado. Daí a importância de sermos lavados, de sermos limpos, né? Você vê quando a palavra compara uma porca lavada, o camarada que volta para o mundo é comparado a uma porca que foi lavada, e aí quando soltou, ela voltou para o assalto, porque essa é a natureza desse animal. E tem muito ser humano que tem essa natureza, irmãos, que quer viver no benefício próprio, que quer viver no conforto, na zona de conforto, não quer se mexer, não é verdade? Não quer se mexer. Se você se coloca um regulamento, a pessoa tem dificuldade de estabelecer, por quê? Porque está na zona de conforto. Mas o reino de Deus é exatamente isso. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós pensávamos de um jeito, agora vamos ter que pensar de outro. Nós vamos ver isso aqui na parábola. Vamos ter que pensar de outro. Nós tínhamos umas atitudes que nós achávamos que nos davam prazer. Agora nós temos que ter agora atitudes que dê prazer a Deus. Que dê prazer a Deus. Como ele tinha prazer na vida de Jó, lembra? Viste meu servo Jó? Imagina Deus falando isso para o adversário com alegria. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se aparta do mal. Olha só, do próprio Deus dando um testemunho do homem que agrada a ele.
Então, nós precisamos mudar, irmão. Nós precisamos sermos transformados. Nascer de novo é ser uma nova criatura, não é voltar ao ventre materno, mas é mudar tudo o que éramos. Nós não vamos mais ser do mesmo jeito. Éramos negligentes, agora não vamos mais ser. E quando a palavra fala da falta de zelo, outra coisa que está incluída aqui, embutida nessa parábola, a falta de zelo, é o nosso processo de salvação. Se você não tem zelo com o seu processo de salvação, como é que você vai ser salvo? Se há um caminho para você percorrer, mas você quer ficar dando volta, quer ficar facilitando, quer procurar moleza, quer procurar conforto, no processo da salvação não pode haver conforto, comodidade para a nossa natureza humana. É necessário sacrificar a nossa carne. Isso fala de desejo, de abrir mão de desejo, de vontade, amém? De vício, de tudo, irmão, que é carnal, e começar a pender para as coisas do Espírito. Agora, o homem espiritual, ele começa a ter prazer nas coisas espirituais. No princípio, é como um viciado, né? Ele fica em abstinência, né? Começa a deixar de praticar certas coisas, começa a parar um pouquinho de cheirar, não sei o que, aí fica uma semana ruim. Quando eu na casa de recuperação, eu vejo lá o processo. O camarada chega lá, tem que ver a cara do camarada. Aí daí uma semana, um mês, eu passo lá, estou vendo o rapaz lá, até tem outra fisionomia, muda completamente. Amém? Então é isso que tem que acontecer na nossa vida. No princípio é um sacrifício, porque a natureza humana é terrível. Mas à medida que você vai sacrificando ela, à medida que você vai se abstendo de praticar, de dar o que a carne quer, daqui a pouquinho você vai tendo prazer em estar na presença de Deus, como aqueles homens que vão ficando lá. Aí agora, depois de uma semana, um mês, já não é tão difícil ficar lá. Já há prazer, os camaradas já preferem ficar lá do que ir para a rua. O mesmo acontece com o cristão. Você vai adquirindo prazer em estar na presença de Deus. Porque você não é pecado, tem um monte de coisas que na verdade não é pecado. Até foi Deus que fez, mas o pecado é o extremo, é demasiado, né? Praticar de forma demasiada. Quer passear? Quem é que não precisa de passear? Quem é que não precisa descansar, tirar umas férias? Agora não é para tirar férias todo dia, toda semana, todo mês, né? Tem um prazo. Por exemplo, eles criaram na lei do homem, no natural, criaram 12 meses, 30 dias de férias. Aí você não fica faltando trabalho, os outros dias quando você falta trabalho, se não for por ordem médica, por situação médica, você vai perder o dia, não é isso? E no reino de Deus é a mesma coisa, irmão. A gente tem a obra de Deus para fazer, para seguir. Quando tirarmos férias, é algo dentro da vontade de Deus, para quando você não voltar das férias, não voltar desviado. Foi sair de férias, foi numa balada, foi não sei aonde. Então, vamos entrar no texto, irmão, mediante essa introdução. E no versículo 13, nós vamos começar no 14, mas no versículo 13, ao terminar aqui, depois de ele ter falado para as virgens atrasadas, assim, eu não vou, parta, ele falou assim, em verdade, e ele respondeu disse no 12, em verdade não vos conheço, em verdade vos digo que vós não conheço. As virgens atrasadas. O que são aquelas virgens atrasadas, irmão? Irmãozinho, são 10 virgens. 10 virgens apontam para 10 igrejas. Você pode trazer para a igreja no pessoal, nós, né? E pode trazer para o coletivo. São 10 virgens, 10 igrejas. Depois eles vão ler a parábola, porque eu só estou pegando a deixa no finalzinho. Porque Jesus falou assim: eu não conheço as cinco que ficou para trás. Jesus falou: eu não conheço. Sabe quem foram essas 5? As negligentes, que não se encheram do Espírito Santo, né? que deixaram o óleo apagar. Quando foram comprar mais, já era, o noivo veio. Isso vai acontecer na igreja. Quando o camarada resolver caminhar, aí já era. Aí já era. Tanto pode ter vindo o noivo, pode ter vindo, como já pode ter estrambelhado tudo, né?
Lembra de uma situação nossa aqui, estou falando usando esse testemunho da questão do casamento daquele casal, né? Casou e tal, mas aí não interrompeu, hoje como é que está? Estrambelhou tudo, separou, largou, a família destruiu. Então o mesmo acontece, ainda que não seja no processo de salvação, mas acontece no nosso dia a dia. A pessoa sem a direção da luz, né, o foco da luz da palavra de Deus, nós acabamos entrando por caminhos que depois para consertar é difícil. Não é verdade? É difícil. Quantos casamentos poderiam ter sido restaurados e o casal tivesse na presença do Senhor, o Senhor teria restaurado o amor, renovado o amor daquelas pessoas? Porque se eu estou querendo agradar a Deus, se eu quero servir a Deus, você acha que se eu estiver afastando da minha esposa, eu orar a Deus, Senhor me ajuda, eu renovo o meu amor pela minha esposa, você acha que Ele não faria isso? É a vontade de Deus que a família viva bem. Não tem justificativa depois para você falar porque separou, porque teve incompatibilidade. Não pode ter incompatibilidade. Como vai ter incompatibilidade num casal cristão? Se os dois servem a Cristo, não pode ter incompatibilidade. Negócio de brigar, coisinha, são coisas naturais, mas como você é cristão, você se arrepende, a esposa se arrepende, o marido se arrepende, daqui a pouquinho estão juntos. Paulo inclusive fala que não é nem para passar nenhuma noite para outro dia. Bom, vamos entrar na parábola. Então, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E assim ele terminou a parábola das 10 virgens, começando aqui os talentos. Porque isso é também, como o homem, quando ele fala isso é também, ele está querendo dizer que a mesma comparação que teve na parábola das 10 virgens, por isso que eu dei esse acabamento, para essa introdução. Ele fala que isso é também, quer dizer, é uma continuidade de como é que funciona o reino dos céus. Não é verdade? Então, se nós queremos sermos salvos, nós precisamos saber como que funciona o reino dos céus. É como agora, me ingressei, eu estava caminhando sozinho, nós éramos uma igreja solitária, agora somos uma igreja Nova Vida. Então eu tenho que me enquadrar nos termos da Nova Vida, eu vou ter que fazer os cultos com roupa social agora, com aquela gravata de padre, né? Colarinho clerical. Deu assim, não é gravata, é colarinho só assim, né? Por quê? Porque a Nova Vida tem esse padrão. Agora, ele tem os motivos deles para ter isso, não é porque na visão da Nova Vida, o sacerdote tem que ser diferenciado, tem que ter, mostrando que tem uma linha de autoridade. Por exemplo, no Velho Testamento, os camaradas tinham um cajado, tinha um cajado, e quem criou o colarinho clerical não foi os padres aderiram depois, porque gostaram, a igreja católica gostou da visão, porque quem criou foi a igreja anglicana, né? Que criou, que é uma igreja também protestante também, né? Não é a igreja católica, entendeu? Então, que criou, mas por quê? Para dar uma diferenciação, para dar uma linha de autoridade para o sacerdote, para ser reconhecido, né, como sacerdote do grupo, pastor das ovelhas. Como a denominação tem essa visão, o que eu vou fazer? Eu vou me enquadrar, vou ter que me enquadrar nessa visão, não é verdade? Senão eu não participaria. O mesmo é o reino dos céus, é assim, tem os padrões deles. Eu queria tanto ser salvo, então tá, irmão, e Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer te livrar, Deus quer te levar para o céu, Deus te fez para ser salvo, mas você vai ter que se enquadrar no padrão de Deus. Amém? E ele diz assim, então, também como um homem, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, né? Esses bens aqui somos nós, né? Entregou-lhes os seus bens. O maior bem de Deus e pelo qual Deus trabalha até agora é a nossa salvação. Nós fomos feitos à imagem, olha só, irmãos, olha o valor que nós temos para Deus. Primeiro, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito macaco, igual que fala por aí, nada disso. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eles não encontram
o elo perdido, porque o homem tem cerca de 7.000 anos, no máximo 8, né? Não sei se 7 ou 8 no máximo, de Adão para cá. Então não encontra o elo, ele não encontra o macaco que chegou a virar até homem, o esqueleto. E eles encontram o esqueleto antigo, porque só Deus sabe o que tinha na Terra antigamente. Tinha dinossauro, e o dinossauro pode ter tido uma outra espécie, né, que parecida com a estrutura nossa, mais que sendo animal, né? Mas nós não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E depois disso, Deus envia Jesus Cristo para nos salvar, né? Paga um preço altíssimo. Já pensou? O Filho de Deus veio ao mundo para sofrer, para pagar. Ele se absteve de tudo, irmãos. Ele não tinha riqueza no nome dele nas praias. Uma certa feita alguém chegou para ele que queria seguir, pessoal, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, não tinha um imóvel no nome de Jesus. Ele é o dono do universo. E aqui não tinha um, ele veio para abrir mão de tudo. Assim que nós temos que fazer na nossa vida. Assim como Deus é dono do universo e Jesus Cristo abriu mão de tudo, assim somos nós, irmão. Nós conquistamos coisas, mas temos que saber que não são nossas, que pertencem a Deus. Inclusive, não vamos poder levar. Bom, então, pagando esse preço altíssimo por nós, né? Então, o maior bem que Deus tem é a nossa salvação. Vai ser a vontade de Deus, olha só, é que todos fossem salvos. Deus queria salvar todos, mas infelizmente não vai ser assim que vai acontecer. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Agora observe a colocação, olha só, a justiça de Deus, ó. Cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Olha só o que acontece. Ele dá um talento e deixa por nossa conta. Amém? E espera que você desenvolva. O talento aponta para a nossa salvação. Mas você viu a justiça de Deus? Quer dizer o quê? Se a um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1, e ele falou aqui, cada um segundo a sua capacidade. Isso, se você esmiuçar isso, você vai ver, a nossa luta não vem acima da nossa força. Por quê? Porque Deus não permite a luta sem ter antes de capacitado. Ele não deu os 5 talentos para o que tinha 1, porque o que tinha 1, Deus sabia que a capacidade dele não era para desenvolver aquele tudo. Aí no reino de Deus acontece assim, você tem um talento, a nossa vida, a nossa salvação é o talento de Deus. A uns é um pouco mais sacrificado, né? Com 5 talentos. Outros é apenas um talento, irmãos. Apenas um talento. Apenas ser fiel a Deus. Vamos traduzir isso para si. Deus não está exigindo que você cante, que você seja dirigente de louvor, senão ele teria te dado, né, uma voz maravilhosa, um entendimento maravilhoso. Não está exigindo que você seja um pregador disso, né, que é só que você fale dele, por exemplo. Não precisa ser muita coisa. Na verdade, quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, o Jetro chegou e falou para Moisés: isso aí que você está fazendo não está certo não, cara. Como é que você vai orientar esse povo todo aí? Tu tem que delegar autoridade, um capitão de 50, de 100, de 1000. Isso foi uma bênção na vida de Moisés. E fala, segundo a capacidade de cada um. Tem um que tem capacidade para 50, outro para 1000. Amém? Então Deus não coloca, irmãos, a tribulação, a luta para nós acima da nossa força. Ele não faz isso. Você é capacitado para suportar o que vem sobre você. Amém? Agora, não pode ser negligente, não pode ser omisso, por causa de uma bobagemzinha, por causa de uma coisinha. Está quente, irmão? Se estiver quente, eu ligo o ar, não? Eu que estou meio agitado aqui. Deixa eu ligar esse.
ligar esse ventilador, tá vendo? Viu? Então, Deus não dá além da nossa luta, além da nossa força. Ele primeiro capacita e depois Ele dá. Eu vi um irmão falando assim, uma frase assim, mas Deus, a respeito de um diácono que estava para ser ordenado, aí o irmão falou, esse irmão não tem ainda coisa para ser diácono e tal. Aí o irmão falou assim, mas Deus primeiro chama, depois capacita. Eu falei assim, não, primeiro capacita, vai chamar o camarada sem estar preparado para ministrar, para ser diácono. Então, o que acontece é que às vezes há uma negligência nossa. Às vezes Deus quer nos usar, mas aí você não se prepara. Mas aí vai chegar o dia, irmão. Vai chegar o dia. Aí vai chegar o dia dele vir buscar a igreja. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu pensei que ia demorar mais. Esse processo, esses talentos, está falando do reino de Deus. E está falando da salvação. Essa parábola faz parte de uma sequência de parábola, da qual diz, o reino do céu é semelhante a essa situação. Então, trata-se da nossa salvação. E quando se fala de salvação, era para nós termos o maior zelo possível. Amém? Nós temos às vezes zelo com outras coisas, mas não temos com a nossa salvação. Por exemplo, quando Jesus chamou um camarada, siga-me, o rapaz falou o quê? Não, primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Olha só. E a gente, estudando o texto, a gente sabe que o pai dele não estava morto. Ele estava dizendo que ele primeiro ia cuidar do pai, até o pai morrer. Quando o pai morresse, é que ele ia pensar na salvação. Não é isso que Jesus falou. Jesus virou para ele e falou assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que ele quer dizer com isso? Que se tu nasces de novo, tu é uma nova criatura, tu agora está vivo em Cristo Jesus, que o mundo todo jaz no maligno, ou seja, morto. Então deixa os mortos enterrar os mortos. Amém? Ele não está querendo dizer com isso que é para você abandonar seu compromisso com seu pai, com a sua mãe, não. Ele está querendo dizer que é para você priorizar o reino de Deus, que é a salvação eterna. Que adianta ele ficar esperando o pai morrer, no caso da parábola lá, e aí Jesus vem buscar a igreja, e a pessoa vai para o inferno, e o pai foi também, e a carne foi para o pó. Quer dizer, olha só, tudo no meio corruptível. E o que era sagrado, o que era essencial, a pessoa não cuidou, que era a salvação. Amém? Então ele é muito claro, por isso que ele fala assim, quem não largar pai, mulher, filho por mim, não é digno de mim. Por quê? Porque essas coisas muitas vezes atrapalham o nosso processo de salvação. Eu que o digo, irmãos, eu que o digo. Eu tenho um processo difícil. Entendeu? Eu tenho complicado, tenho uma filha complicada. Aí eu falo para minha esposa, não tem conversa não. Entendeu? Quantas vezes, esses dias, aniversário no dia de domingo. Domingo não dá, só tem 2 cultos na semana que vai fazer aniversário logo. Eu podia ter ido no seu aniversário na segunda-feira, viu, Tiago? Churrasco, vai ter não, né? Então, segunda-feira, terça, fizer um churrasquinho, pode me chamar. Quinta, sexta, sábado, agora no domingo não tem conversa. Amém? Aí não tem jeito, eu só estou 2 cultos nessa isso, se amanhã tiver mais culto, eu também não vou poder, mas por enquanto estou com esses outros dias livres, mas, quer dizer, livre em termos, né? A gente tem outras coisas a fazer, mas o culto é prioridade. Outras coisas, às vezes, eu até modifico, né? E até médico, às vezes, a gente remarca, para poder fazer certas coisas e tudo, não é isso, mesmo? Agora, a obra de Deus não tem remarcação, é a minha salvação. Se eu der bobeira, se ficar preocupado com os mortos, enterrar os mortos, quando vê que ele está sendo enterrado, sou eu também. Que aqui está falando de mortos espirituais. Quem são os mortos espirituais?
aquele todo que vem da descendência de Adão, que comeu do fruto, que não confessou ainda os seus pecados, que não teve um novo nascimento, continua morto, igual Deus falou lá, ó, se comer, morrerá. E morreu. E a um deu 5 talentos. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Olha só, o camarada recebeu 5 talentos, isso aplicando a nossa vida, ele desenvolveu, ele foi desenvolvendo a sua vida espiritual, foi trazendo para o mundo espiritual. O que essa pessoa está fazendo? Está dobrando a sua fé. Lembra, Pedro falou assim, aumenta a nossa fé. Então, esse homem, aplicando isso na vida espiritual, ele dobrou a fé, ele recebeu 5 talentos, e agora tinha 10, e nós vamos ver no final, que os talentos, não ficou para o Senhor. Por que eu acho que ele não ficou? Porque o que tinha 1, ele falou assim, ó, pega desse 1 e dá para aquele que tem 10, então quer dizer que ele não tirou os 10 do cara, ficou com 11 agora. Então, para você ver que o talento é nosso, é sobre a nossa administração, é você que vai usar como o nosso dinheiro. Nós entregamos 10% de dízimo e ficamos com o restante, mas na verdade todo o recurso é do Senhor, nós estamos administrando. Agora, ele não pega, ele não precisa de dinheiro. Amém? A vida cristã é assim também. Então, ele coloca, ele chama e deixa com você. Senão ele vai ter fraude, né? Se ele te chama, você não precisa fazer nada, não precisa abrir mão de nada, continua na prática do pecado, continua na preguiça, continua na fraude, continua no engano. Mas o que tinha 5 talentos, e tendo ele partido o que tinha 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, olha só, todo mundo a 100%, que tinha 5, dobrou. O que foi isso? 100%, é isso? É aquela palavra que caiu na terra boa, lembra da parábola também da semente, que o semeador saiu a semear? Aí, né, uma palavra cai no meio do espinho, outra cai no pedregulho. Agora teve uma que caiu na terra boa e produziu a 30, 60, 100 por 1. Olha só, até dobrou. 100 por 1 quer dizer que dobrou, não é verdade? Então, e outra coisa, não precisou, o que tinha 2, não foi para 10 não, né? Ele entregou outros 2, já negociou com eles e granjeou outros 5, o que tinha 5, da mesma sorte que recebera 2, granjeou e entregou outros 2, quer dizer, não entregou nem 5, entregou 4, entregou 4, mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Meu irmão, esse camarada que enterrou o talento, o dinheiro do seu senhor, ele é o tipo do crente que aceita Jesus e fica parado nisso, não desenvolve nada, não faz nada para Deus, para a obra de Deus. Ele não tem uma visão espiritual, ele não consegue alcançar a visão celeste, não tem um foco no reino de Deus, ele fica parado. Isso aponta para uma pessoa que não mexe nada. Uma pessoa dessa que não mexe nada, sabe o que é? É como a gente está falando, aí vou voltar a falar, da igreja morna de Laodiceia. Não ferve, fica morno. Se der para vir à igreja, ele vem, se não der, não vem, não faz questão de vir. O fervoroso, ele faz questão, ele quer vir, ele vai dar um jeito, ele vai correr, ele vai cortar a volta, ele vai dar um jeito de chegar. Eu nunca esqueço o testemunho, né? A irmã Zé, não sei se ela falou para voltar, né? Quando a gente estava indo para Nova Campinas, tinha dado um temporal, irmãos, daquele mesmo, tinha alagado tudo, aquela área de Parada Angélica, até lá em Nova Campinas, estava tudo alagado. Inclusive cheguei na igreja
com a calça arregaçada assim até perto do joelho, com o sapato na mão, na hora de sair do carro, porque não tinha como entrar na igreja sem passar dentro d'água. Eu não voltei, irmãos. Eu ia para o Embarieiro, não dava para ir. Eu voltava, entrava numa rua daquela, não dava para ir. Eu ia na outra, não dava para ir. Mas eu tinha que ir. Agora, essa semana, o testemunho essa semana, um engarrafamento ferrenho, né, em tudo quanto era lugar, tinha um acidente na linha vermelha, a Brasil toda parada. Aí eu falei assim, eu vou pela Brasil, que se estiver parada eu saio ali por dentro, de vez em quando eu faço isso, dá certo. Aí eu saía ali por dentro, aonde eu virava uma esquina, o trânsito estava parado, para ir lá no presbitério da igreja. Cheguei lá, o horário era 10 horas, cheguei lá 9h58. Quando eu entrei no estacionamento da igreja era 9h58. Mas me virei para ir, podia voltar, e dizer, não deu para ir não, estava tudo para voltar, estava beleza, era só fazer assim, ó, virar e vir no trânsito vazio. Tiaguinho trabalha na rua, sabe? É só pegar o sentido contrário e vaziou tudo. Igual a gente fala, né? Para descer, todo santo ajuda, porque é só deixar descer. Agora, né? O ditado popular, né? E é verdade. Agora, para subir, meu irmão, só Jesus. Sem Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Então, se tu não tiver vontade, eu cheguei, eu consegui chegar. Eu estava preocupado de chegar atrasado, mas ele me fez chegar antes ainda, irmão. Parece que ele deu uma meia segurada no relógio, que eu ainda estava longe a beça e faltava só 15 para as 10. Né? Parece que deu uma segurada no relógio e acabou que eu ainda consegui chegar antes das 10. Mas estava assim, uma coisa que dava, o outro dava que tinha que voltar. O dia do alagamento era para ter voltado, não tinha nem como entrar na igreja. Mas eu queria muito estar no culto, no domingo. Eu era o pastor da igreja. Aí você teve que voltar para a Avenida Brasil de novo. Aí aconteceu que eu voltei no engarrafamento, voltei para a Avenida Brasil de novo, fui parar na Brasil de novo, vira para lá, vira para cá, está engarrafado, volto para o Brasil de novo. Foi uma guerra. E às vezes a gente aqui, ó, com o trânsito, não tem trânsito, né, perto de casa, uma beleza. Às vezes não viemos, choveu um pouquinho, esfriou, ou por causa de alguma coisa, chegou alguém em casa, ou chegamos atrasados, ou calculamos mal o horário, aí a gente chega atrasado. Lá em casa vejo outra mulher, vai dando, né, 5 horas, e como é que é? Vamos para o banho, vamos para o banho. Calma, nós vamos sair daqui só 10 para as 7. Mas eu prefiro estar pronto na hora de sair do que sair na correria, eu sumo muito. E também eu fico preocupado com o horário, de chegar no horário. Aí eu fui buscar o irmão, hoje eu fui buscar a irmã Helena, a irmã Nete não veio. Então eu fico com zelo, irmão, com a obra de Deus. Mas eu tenho falado para os irmãos, o zelo é com a obra de Deus. E a obra de Deus, sabe o que é? É a minha salvação e a sua salvação. Eu tenho que trabalhar na sua salvação, ter zelo para desenvolver a minha. Não tem como eu desenvolver a minha salvação sem que seja trabalhando na sua. Ainda que você negligencie, ainda que você não aprenda, mas no final eu fiz a obra de Deus, amém? Que é a nossa salvação. A obra de Deus não é a igreja em si, a igreja em si é só um instrumento que Deus usa, é só a ferramenta de Deus no processo, um lugar de tratamento, onde vamos ouvir a palavra, sermos lavados pela palavra. Agora, olha só, muito tempo depois, quer dizer que esse homem ainda teve tempo que enterrou o talento. Não foi logo assim em seguida, né? Quantas pessoas ficam se queixando, mas Jesus está demorando muito para Jesus vir buscar a igreja. Outros falam, e aí por causa dessa demora, muitos já estão fazendo chacota com os cristãos, porque está achando que, olha só, já tem 2000 anos que estamos pregando, né? Morre um, o outro começa a pregar, morre o outro, né? Agora estou aqui, amanhã pode ser que eu ainda morra, ainda venha outro pregar, ou pode ser que Jesus venha buscar a igreja agora. Uma hora vai acontecer dele vir buscar na estadia de alguém, na liderança de alguém. Lembra do povo no Egito? 400 anos
O povo já era até acostumado a ser escravo. Aí não é porque tu não deixou a gente lá, o povo prefere ser escravo do que pagar o preço de ficar um pouquinho sem beber água, igual eu falei, uma hora e meia no culto sem beber água, custa beber água antes, chega mais cedo, bebe a sua aguinha, não bebe muito para não ficar querendo ir no banheiro na hora do culto, né? Chega, bebe a sua aguinha só para molhar a boca, né? Porque ela resseca, né? E depois do culto você vai lá e bebe de novo mais um montão, não tem problema nenhum. Agora, o povo falou assim, não, mas não tinha túmulo lá no Egito não, eu queria ficar lá, tinha tempero, alho, não sei o quê. Agora, quando aconteceu de Deus tirar eles, olha só, não foi na época de José, olha só quantos tiveram no Egito, morreram, mas tinha uma promessa que um dia Deus ia buscar o povo lá. Tá bem? Isso aponta para a igreja, irmão. Ó, o povo, olha só que tremendo, né? Olha a aplicação da palavra de Deus. A história do povo de Israel no Egito aponta para a igreja nesse mundo. Amém? Um dia o libertador vai vir buscar a igreja dele. Amém? E isso aconteceu lá no povo de Israel no Egito. Um dia Deus chegou e tirou o povo de lá. De repente, né? Moisés apareceu lá e tal. Bom, e ele diz assim, e ele enterrou os talentos. E muito tempo depois, quer dizer, o camarada teve oportunidade, todos eles tiveram oportunidade iguais, né? Olha como é que Deus é bom, né? Deu oportunidade para todos. Ele podia ter vindo primeiro por de um talento, que o dele era pouquinho, mas não, deu o mesmo tempo, veio o mesmo tempo, por de 2, por de 1, né? Por de 5, o mesmo tempo para todos. Então no reino de Deus, irmão, não tem negócio de preferência, vai ser tudo igual, outro é salvo, outro não é salvo, não tem negócio de cantinho não. Vim dizer também num determinado aí que tinha um cantinho no céu, nessa parábola mesmo, não tem cantinho no céu não. Nós vimos aqui que é trevas exteriores, aqui ó, lançai pois o servo inútil, versículo 30, nas trevas exteriores, quer dizer, não é dentro, não é no céu. E o camarada falou que tinha um cantinho no céu, isso é brincadeira, né? Mas tudo bem. Ó, muito tempo depois veio esse homem, né? O senhor daqueles servos, e fez a conta com ele. Quem quer fazer conta, irmão? E aí, como é que está a sua vida, filho? Como é que está o processo? O que você está fazendo? Olha o bem que eu coloquei na sua mão. Olha o chamado que eu tenho com você, olha o que eu fiz com você, olha o preço que eu paguei com você. Como é que está a vida? Como é que está o caminho? Já caminhou até onde? Fez conta, veio fazer conta. Aí o homem falou assim, aproximou do que recebera 5 talentos, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros talentos que granjeei com eles. Olha só, irmão, que maravilhoso, olha a palavra que ele vai receber, ó. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha só, ele recebeu 5 talentos, esses 5 talentos é pouco, amém? Ele falou assim, você foi fiel no pouco, então só porque você foi fiel no pouco, você vai viver no muito. O que é ser fiel no pouco? Olha só, você abriu mão de fazer coisas para fazer a obra de Deus, você abriu mão de ganhar um dinheiro fácil para poder honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. A semana eu estava vendo assim um negócio no YouTube, assim, não era ilustração, não, uma pessoa fazendo uma pesquisa. Aí ela chegou para o rapaz e perguntou se exatamente o que ele perguntou, eu esqueci o que ela perguntou agora. E ele respondeu o contrário. Aí a pessoa falou, se eu te der 10 reais para você responder diferente, porque a gente está querendo aqui mudar, igual essa pesquisa eleitoral deve ser, mas não era pesquisa eleitoral não, era outra coisa. Aí eu esqueci qual era o assunto agora. Aí ele, não faço não. Mas e outra? Não,
chegou em R$50 na rua, tem um monte aí que já tinha falado, às vezes a gente vê, até já viu aqueles fortão, o que você acha? O cara vai, não, eu acho que esse camarada tem, aí vem um fortão lá, não falei isso não, entendeu? Assim, então, mas aí o rapaz já foi íntegro, eu falei, não faço não, mas eu não faço, você pode arrumar outra aí para fazer então. Essa é a minha opinião, falou assim, amor, a minha opinião eu não vendo, o que eu acho eu não vendo. Olha só que integridade. Aí já pensou, se esse homem é um servo de Deus, está glorificando a Deus. Está glorificando a Deus. Tem lugares que preferem contratar pessoa cristã, mas não é porque ele sabe como é que o cristão tem que ser, não, é porque ele já teve algum servo cristão que teve um procedimento íntegro. Procedimento íntegro. Eu conheci um irmão simplesinho, é meu amigo até hoje, irmão em Cristo, conhecia, não conheço, que trabalhava num serviço simples, mas o testemunho que o patrão dava dele é de que era o melhor funcionário. Não era gerente, não era, era um camarada simples lá, mas de uma conduta cristã. Chega antes da hora, só sai depois. Tem crente aí que o sinal acaba de bater e já está lá fora. Custa você deixar mais 5, 10, 15 minutos, isso vai te atrasar em quê? Chegar adiantado 5, 10 minutos, em que você vai perder para o patrão? Aí chegam atrasados no serviço, crente. Que integridade? Integridade quando fala integridade, é de inteiro, sabe? De inteiro. Não é em parte, né? É inteiro, a nossa vida tem que ser íntegra, ou seja, temos que ser inteiro de Deus. Inteiro. Tudo que proceder conosco tem que haver sinceridade. Não pode ter a ver falta de zelo na nossa vida. Aí, o que recebeu, ele disse, Senhor, bem, servo bom e fiel, entra, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebendo 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros talentos, ou seja, com o que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? Em vez de ficar murmurando, ficar reclamando, ele foi fazer a parte dele. O que tinha 2, não ficou porque o outro ganhou 5, ganhei só 2. Não ficou reclamando, não. A quem mais é dado, irmão, mais responsabilidade tem. Essa frase eu vi num filme do Homem-Aranha, primeiro filme do Homem-Aranha. O tio dele fala assim para ele: muito poder, muita responsabilidade. Aí vai até na distração, até na descontração, você tem que ver o que você pode aproveitar para a sua vida. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. Amém? Então, o de 5 talentos teve mais responsabilidade do que o de 2. Por que o de 2 vai reclamar que não ganhou 5? Não, ele foi lá e sem murmurar, sem reclamar, e desenvolveu o talento que Deus colocou na mão dele, na vida dele. Se não dá para você ser o super tal, você vai ser o irmão que vai vir à igreja cultuar a Deus. Você não sabe, mas quando o grupo falta, às vezes a gente tem aqui pouquíssimos irmãos, como faz falta quando um falta. Você não precisa cantar, não precisa pregar, basta você chegar na hora e estar nesse lugar cultuando a Deus, que você está somando no reino de Deus, está granjeando o talento, está desenvolvendo o talento que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém? Deus não exige que você venha para pregar, para louvar, para ministrar o louvor. Agora, se tem um chamado, se tem um dom, se sabe, se gosta, comece a desenvolver, irmãos. Faz parte do talento. Sente o chamado a pregar, comece a desenvolver, comece a ser um obreiro ativo, né, prestativo, para que Deus chame, coloque você, né, para louvar a Deus. Né? Eu não sei como é que vai ser. Você viu que a irmã Luzia está com dificuldade para ler o hino, tudo. Quem é a outra pessoa para louvar no lugar dela? Está aí, ó, esperando Deus tratar, esperando desenvolver. Não é ser profissional,
Louvar aqui é adorar a Deus, irmão. É adorar a Deus, é para o Senhor. Agora, não é de qualquer jeito, tá? Você não precisa ser profissional, mas também não precisa ser relaxado. É o seu melhor. O seu melhor é bom para Deus, como a oração que nós estamos fazendo no grupo, né? Nós não estamos ali medindo quem ora mais tempo, quem ora menos tempo, quem ora melhor, quem ora mais bonito, não. Nós estamos medindo ali a sinceridade, né? Nós estamos orando junto com os irmãos. Eu tenho dito para os irmãos, paro lá e fico orando junto com os irmãos, acompanhando a oração dos irmãos, mas não fico medindo, muito tempo, pouco tempo, né? Mas pedindo a Deus, concordando com a oração dos irmãos. E ele vai desenvolvendo. Aquilo ali é granjear talento, está desenvolvendo a oração. Bom, disse-lhe o seu Senhor, servo, disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entre no gozo do seu Senhor. Olha só como é que não tem acepção. Eu fiz muito para Deus. Não importa, o que tinha 5, desenvolveu outros 5. O que tinha 2, desenvolveu outros 2. Recebeu a mesma palavra do outro. Recebeu a mesma palavra do outro. Amém? Recebeu o mesmo processo. Entra no gozo do Senhor, ou seja, venha para a salvação eterna. É isso que vai acontecer quando Jesus vier buscar a igreja. Aquele que ele encontrar, né, desenvolvendo o talento, então o que é desenvolver o talento? Na santificação, como Paulo diz, ó, sem a santificação ninguém verá a Deus. Como que você vai se santificar se não se encher do Espírito Santo? Se Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer, ou seja, se tu não estiver cheio do Espírito Santo, você não consegue se santificar. E se santificar, meu irmão, não é mole não. Uma hora você é provado, acontece uma coisa justo e você vai ter que mostrar a sua santificação. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifa onde não semeaste e que ajunta onde não espalhaste. Olha só, o camarada tinha conhecimento de Deus, de como que Deus trabalha. É como a pessoa na igreja, você sabe muito bem que Deus é zeloso, que Deus não compactua com fraude, que Deus não compactua com falta de zelo, né? Ele fala assim, aquele que sabe fazer o bem não faz. Por que não faz? Porque é preguiçoso, porque é negligente. Vai ter problema com Deus. Então tu conhece Deus, conhece a vontade de Deus, conhece a palavra de Deus, a palavra é ministrada nesse lugar. Aí a pessoa sai daqui, nossa, né? Mas aí quando chega lá fora, quando chega amanhã, aí ele vai assim, ó, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Meus irmãos, Deus quer que você desenvolva a sua salvação. Jesus pagou o preço, Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele quer que você ande nesse caminho, viva essa verdade e viva essa vida dele, não sua mais, como Paulo disse. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Olha só como é tremendo. Vai entregar a mesma coisa. Está aí o talento, eu sou o que o Senhor fez. E se entrega do jeito que você estava, fraudulento, negligente, sem santificação. Acha que vai para onde? Olha aqui, se não é o pastor Carlos que decide, não. Deus é bom, é misericordioso, Ele está nos dando tempo, olha só, muito tempo depois, diz a palavra, quer dizer que passou muito tempo. O tempo é igual para todo mundo, né? Todo mundo está sujeito ao tempo. E ele vai assim, ó, respondendo, porém, seu Senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Olha só, que diferença do que Deus perguntou a Satanás. Viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se aparta do mal. E Deus falar isso para você? Servo negligente. Eu estou com a obra lá para ser desenvolvida e você está investindo em outra coisa. Eu estou com a obra para alcançar almas, e você só pensa na sua vida terrena e não na vida eterna. Olha só, é o servo mau, egoísta,
O homem egoísta, ele só pensa na carne dele. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah não, hoje não vou não para ter um churrasco ali, deixa que o pastor se vira lá com os irmãos lá. Ah não, não vou não, que eu vou enterrar meu morto, vou cuidar lá do... É 1h30 só, irmão, não vai ficar o dia todo aqui não. 1h30 só. Vai lá, trabalha, separa 1h30 para adorar o Senhor, depois volta para sua casa, no outro dia vai trabalhar, vai correr atrás. Por que tem que ser na hora dessa 1h30 de culto? 2 dias. Eu estou usando aqui o nosso exemplo, né? Tem igreja aí que é mais culto. Sabia que ceifo, ó, só, você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, porque isso são palavras dele, ele sabia disso. Se você sabia disso e não fez nada, que negligência é essa, camarada? Aí ele vai assim, ó. Aí ele vai assim, você devia ter feito isso. Lembra de Caim? Deus falou para Caim, ó, Caim, antes de Caim pecar, ó, se tu proceder bem, não é certo que serás aceito. Gênesis 4. Se todavia proceder mal, eis que o pecado está à porta e será contra ti, cumpre a ti dominar. Olha só que aviso. E mesmo assim o negligente do Caim, o malvado, perverso, a Bíblia chama ele de filho da perdição. Por que filho da perdição? Porque se tornou, porque não quis ser filho de Deus, não quis praticar a obra de Deus. Praticar a obra de Deus é fazer aquilo que Deus nos aceite. Viu meu servo Jó? Só coisas que Deus aceita. Jó viveu uma vida que agradava a Deus. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Aí ela usa essa aplicação aqui, né? E quando viesse receberia o meu conjuro. Quer dizer, a gente tem que converter isso para a nossa vida espiritual, não é verdade? E ele vai assim, ó, aí ele dá uma ordem, Deus dá uma ordem, ó, tira pois o talento e dá-lhe ao que tem 10. Aí depois você fica assim na igreja, eu não sei por que a minha vida não é abençoada, eu não sei porque você não paga o preço, porque você não confia na palavra de Deus, porque você não prioriza os bens do Senhor, do seu Senhor. Aí ele tira de você e dá para o que tem 10. Aí tu vê o irmão lá, o irmãozinho é uma benção, não sei o quê. Às vezes ele tem pouco, mas parece até que ele tem muito, porque rende barbaridade. Por quê? Porque está sendo fiel, porque está desenvolvendo conforme a vontade de Deus. Porque separa um tempo para Deus, porque separa um de Deus, porque e tudo nós temos que entregar um tempo a Deus, irmão. Quando o dízimo foi feito em dinheiro e funciona até hoje, mas aplica-se também à nossa vida. Num dia de 24 horas a gente não consegue dar 1h30, às vezes dá faltando, e às vezes nem dá. Olha só, nem entrega para o Senhor. Porque qualquer que tiver será dado, olha só. Aí parece até que Deus é injusto. Poxa, vai dar para quem já tem e o outro que não tem vai tirar? Não tem, mas Deus sabe por que ele não tem. Então quando você vê que o camarada não tem, não tenta atropelar Deus não. Porque Deus é que está consertando, que está no controle. Amém? Tem pessoa que a gente precisa ajudar, tem pessoa que você deixa ele pagar o preço, deixa essa pessoa pagar o preço, porque não tem, porque foi lhe tirado. Deus sabe por que não tem. E aí o que tem será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso fala da nossa única, olha só, o Senhor não tem nada nessa vida, você não tem nada nessa vida, o que você tem seria a vida eterna. Mas se você negligenciar, você não vai ter nada aqui e não vai ter nada lá. Agora, se não negligenciar, é como o mendigo Lázaro, né? Tinha nada aqui. Quando ele chegou do outro lado, o rico falou assim, ué,
Quando Lázaro vinha aqui molhar um pouquinho, molhar o dedo aí, trazer uma gotinha aqui, olha só. Lázaro tinha lá. Amém? Certamente que louvava a Deus, certamente que dava glória a Deus. Não tinha nada, mas dava glórias a Deus. Não blasfemava contra Deus. Tem pessoa que não tem, quer culpar Deus, que Deus, que não sei o quê, mas não é, a culpa não é de Deus. Na verdade, Deus quer abençoar todos nós. Aí ele diz assim, olha a palavra que vai receber: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, o negócio, irmão, quando nós sairmos daqui vai ser complicado. Amém? Ou a gente sai salvo, ou é para as trevas e não tem jeito. Precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós estamos nesse processo, o talento está na sua mão, começa a desenvolver. Fica enterrando o talento não, porque a qualquer momento pode acontecer isso. A qualquer momento Deus vem buscar a igreja. Aí você fala, mas eu não tinha onde me desenvolver, quando nós estamos aqui, não tem um músico, não tem, né? Não tem ninguém para substituir, não tem ninguém para pregar no lugar do pastor, não tem ninguém para orar. Cadê você? O que você vai explicar para ele? Eu sabia que você não aceita qualquer coisa. Ele não aceita qualquer coisa no sentido de zelo, né? Mas ele aceitou os 2 talentos de um, aceitou os 5 do outro e aceitou os 2 do outro do mesmo jeito. E o outro que tinha um, bastava entregar só mais um. Viu, irmão? Quando a pessoa é negligente, mesmo que seja só um pouquinho, ela não consegue. Estava olhando só para si próprio, preocupado com a sua própria vida e não desenvolveu o talento. Amém? Preocupado só com o que era terreno. Não, eu sei que o Senhor é assim, entendeu? Honrar o seu Senhor, filho. Honrar o nosso Senhor, o nosso Deus. Enterrar o talento é perder a salvação. É ser lançado. A premiação para quem enterra o talento é ser lançado nas trevas exteriores. Aonde, o que é exterior? Fora do céu. No céu não tem treva. Amém? Então, igreja, deu para a gente entender? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.